de novo, porque eu acho que esse é o terceiro vlog que eu faço, ou é o segundo, que eu faço no meio de um devocional. E hoje eu tinha que ler o capítulo 52, 53, 54 de Isaías, só que eu li o capítulo só o 52, e aí eu vi que o 52 ele tem uma continuação, sabe? O 52 e o 53, eles são capítulos contínuos. E aí eu decidi estudar logo o 53, porque o 53 também é bem curtinho. E aí eu tô estudando sobre Jesus. Domingo passado eu vi uma pregação na igreja sobre Jesus no Antigo Testamento. O tema mensal da igreja é sobre esperança no Salvador, a promessa de um Salvador. E essa promessa não começa em Mateus, essa promessa começa desde Gênesis 3,15, quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, e ele falou que havia um descendente de Eva que iria pisar na cabeça da serpente. E aí já era a promessa do Salvador. Isaías 53 é o capítulo mais claro, além de Miqueias 6 ou 7, vou botar a referência aqui, eu sou muita editora. Isaías 7 e Isaías 9, mais ou menos, eu não sei decorado. E Isaías 53. O final de 52 e o começo de 53. Ele não se refere ao nome Jesus. Ele não fala assim, Jesus é isso e aquilo. Ele fala, meu servo sofredor. Em Isaías tem uma linguagem mais poética. E toda vez que Isaías, eu acho que foi o profeta que mais citou Jesus, toda vez que ele vai citar Jesus, ele cita com um nome diferente, como o remanescente, como Emanuel, como servo sofredor. Ele sempre se refere a Jesus não como Jesus, mas como outros nomes que também podemos chamá-lo assim, né? Podemos chamá-lo ele de remanescente, de Emanuel, Deus conosco, de servo sofredor, porque ele sofreu muito. E aí, eu tô aqui no meu estudozinho, dá pra ver que meu estudo foi bem completo, vou tirar o clipe. Aqui, ó. Características de Jesus, servo sofredor. E eu já fiz 26 características de Jesus só nesse capítulo e eu não terminei. Eu tô no versículo 5 ainda. O que eu entendi é que Jesus, eu sempre soube por causa de diversos vídeos, mas eu nunca parei pra ler a Bíblia completa, então eu nunca tinha visto a parte que falava que Jesus morreu por nossos pecados. Isso eu já sabia, porque isso é o básico do evangelho que você deve saber. Que Jesus, ele morreu naquela cruz não por causa de sua própria culpa, mas por amor a nós, sabe? E entender que Jesus não tinha pecado. Ele era simplesmente o homem que nunca errou. Ele nunca errou. Mas ele morreu como se ele fosse um pecador. Ele morreu como se ele tivesse cometido um crime horrível. Porque, pra quem não sabe, naquela época, a crucificação era a morte mais vergonhosa que você poderia ter. Era a morte, assim, só pra criminosos. Tanto que Barrabás ia morrer na cruz. Porque Barrabás era um criminoso terrível. E aí escolhem quem? Jesus. Escolhem Jesus pra morrer naquela cruz. E por mais que muitos pensem, mas eu não pedi pra Jesus morrer por mim. Mas Jesus deve ter morrido naquela cruz por causa da culpa dele. Mas não, Jesus não teve culpa nenhuma. Ele carregou uma cruz que era mais pesada do que a dele. Ele carregou erros e pecados que não eram dele. Ele curou feridas com o seu sofrimento. Eu tenho um exemplo para falar sobre isso. Sabe quando você tá de mudança e aí você tem um vizinho que também tá de mudança e você gosta muito daquele vizinho, só que aquele vizinho, ele tem muitas coisas para fazer mudança, tem muitas coisas, tipo muitas caixas de mudança, e você se oferece a ajudá-lo para ele poder ajudar a carregar. Só que no lugar do vizinho te ajudar a carregar aquelas caixas pesadas, ele preferiu deixar você carregar sozinho aquelas caixas pesadas, que eram mais do que você podia aguentar. O vizinho somos nós. E o outro vizinho que ajudou carregando caixas pesadas que não eram dele, era Jesus. Jesus, como pensavam que iam condenar Barrabás para a cruz, eles
fizeram uma cruz pesada, que era o que Barrabás podia aguentar. A cruz que Barrabás ia ser crucificado era muito maior do que o de Jesus, porque Barrabás tinha um corpo, assim, mais robusto, sabe? Então a cruz dele era maior. E aí, no lugar de fazerem uma cruz para Jesus, eles preferiram apenas esticar Jesus para poder alcançar os lados da cruz, sabe? Porque você estica e, por exemplo, onde termina meu braço era para onde ficasse a cruz. Só que o de Barrabás era muito maior do que o braço de Jesus. Então ele foi esticado como se fossem arrancar o ombro dele. E entender que ele fez aquilo, que ele sofreu daquela maneira por minha causa, por causa dos meus erros e dos meus pecados, é simplesmente incrível como ele nos ama. E entender o quanto isso não é uma coincidência, não é uma coincidência um profeta doido, louco, ele escrever sobre alguém que morreu por causa de pecados, dores, enfermidades, doenças, sofrimentos que não eram dele. E eu acho que todo mundo ficou de quê? Do que você está falando? Mas foi muito antes de Jesus nascer que Isaías escreveu isso. E não tem como ser coincidência. É entender que Jesus já tinha sido prometido há muito tempo. Então, em toda a história, principalmente em Isaías, eu consigo olhar e ver Jesus. Porque provavelmente aqueles que liam os escritos de Isaías naquela época ainda esperavam o prometido. E tanto que o culto da igreja se conecta muito com esse momento devocional. Porque o culto da igreja falou muito de Isaías. Eu tô lendo Isaías completo esses últimos dias. Eu tô no capítulo 53, né? E eu vou ler até o 66 ainda essa semana. Vou tentar, né? E Isaías eu acho que é o capítulo que mais fala de Jesus da Bíblia. E ler isso e achar que as pessoas que liam achavam que Jesus, o prometido, o descendente de Israel, o descendente de Davi, descendente de Abraão, que iria salvar o seu povo, eles achavam que Jesus ia ser um líder militar, achavam que Jesus ia ser um rei, sabe, que ia vir numa carruagem, que ia dar dinheiro pros pobres, que ia, sabe, o Salvador mais perfeito eles estavam esperando. Estavam esperando ele vir num cavalo branco, numa carruagem cheia de ouro, coroa, sendo servido por 30 mil escravos. Mas Jesus veio num jumentinho. Foi o que falaram no culto da igreja. No lugar dele vir numa carruagem renomada, ele veio num jumentinho. Porque eles esperavam que Jesus fosse um líder, um rei, sabe, nível Davi, que iria fazer coisas boas pro povo. Só que no final Jesus não era isso, ele era só um homem comum que veio mudar o mundo da sua maneira. E ele mudou o mundo, sendo crucificado como se fosse um criminoso. Ele não mudou o mundo indo para guerras e deixando Israel um país com mais potência militar. Não, ele veio pro mundo e morreu como um humano, como um pecador qualquer, como um criminoso. E entendeu o quanto ele ama a gente, entendeu o quanto ele morreu pelos meus pecados. Sabe, você entender isso? E ele tomou para si as nossas dores. Então toda vez que você pensar num pecado que você cometeu, você pensa que Jesus o carregou na cruz. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor de Jesus. E eu choro. Eu tava chorando há 2 minutos atrás antes de gravar esse vídeo. E eu choro toda vez que eu leio, que eu escuto, que eu vejo sobre a crucificação de Jesus, porque é tão triste pensar que uma pessoa, que um Deus, ele abandonou a sua glória, o seu reino, as suas riquezas eternas lá do céu, e se tornou homem para poder salvar meros pecadores que o desprezavam, porque Jesus morreu por aqueles que zombavam dele. Jesus morreu por aqueles que zombavam dele, que cuspiam nele, que falavam: ah, você não é Deus, você não é filho de Deus, então desça dessa cruz e mostre que você é o Messias. Porque eles achavam que Jesus precisava fazer milagres para mostrar que ele era Messias. Mas ele não precisa provar nada para ninguém, porque ele é o Messias. E tudo que ele faz, tudo que prometeram sobre o Messias nos outros livros do Antigo Testamento, ele fez. Miqueias disse a cidade que Jesus ia nascer, Belém. Maria e José não eram de Belém. Eles
não tinha como saber, não é uma coincidência, é apenas um Deus que não muda, um Deus que promete hoje e cumpre amanhã. É um Deus que não esquece, é um Deus que não mente, é um Deus que não se arrepende, é um Deus que não muda, é um Deus que está lá sempre conosco. E essa é uma mensagem para você saber que você é muito amado, que você foi escolhido, que Jesus morreu por você. E todo mundo deve dizer isso, mas você se aprofundar e entender isso, eu me emociono toda vez. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías 53, verso 6. Eu não li essa parte ainda. Aí eu olhei pra cá, eu li, e é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. É isso, gente.